Muito bem, então estamos aí na primeira aula de MQ2 do período remoto, né? Começamos a gravação e vou começar a compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês a sequência do que a gente vai fazer ao longo da disciplina, tá? Então, aqui nos arquivos, vou mostrar a ficha para vocês. Agora, com mais detalhes, eu vou explicar um pouquinho a sequência do conteúdo e como é que vocês vão ter que estudar. Então, hoje aqui, né, a nossa aula 1, a apresentação da matéria, eu fiz anteriormente, e hoje o assunto é revisão de estatística. O que acontece? Quando a gente está na aula presencial, quando a gente está, né, é mais fácil sentir de vocês o que vocês já estão dominando, o que vocês lembram, o que vocês não lembram, etc. Então, a primeira lista de exercício, a primeira lista, valendo nota, vai ser exclusivamente de estatística. A nossa matéria, nosso conteúdo é basicamente simulação. Então, é importante vocês compreenderem que, dentro de modelos de decisão, modelos quantitativos de decisão, nós temos uma divisão bem clara com relação a ações, processos que são determinísticos, tá? São determinísticos, isto é, aquilo que as informações são estáticas, né? Ou que a variação dessa informação, a variabilidade associada a essas informações, elas não interferem tanto. Então, lá, um ritmo de produção, eu quero decidir como que eu vou produzir, uma entrega, então a parte de logística, a parte de escolher um armazém, o marketing, o RH, são muitas decisões, uma escala de equipe, são decisões que a gente chama de determinísticas, as informações são fixas. Tá? Em compensação, essa segunda área de métodos quantitativos é quando a variabilidade do processo interfere bastante na nossa decisão, tá? O que quer dizer isso? Então, por exemplo, o atendimento de um cliente, o tempo que uma pessoa demora para fazer um pedido online, a quantidade ao longo do dia que eu tenho que deixar caixas abertos para atendimento num supermercado, num cinema, em qualquer outro tipo de caixa assim. Eu preciso compreender que quando existem fatores aleatórios ou fatores de variabilidade muito grande, todas aquelas ferramentas determinísticas, elas perdem um pouco o sentido, tá? E aí a gente entra num aspecto que é o estocástico, né? Estocástico ou probabilístico, tá? São sinônimos. E esse estocástico, eu vou usar muita estatística. Então, tudo aquilo que a gente aprende lá na disciplina de Estatística 2, a gente vai usar aqui, efetivamente vai usar, tá? Então, hoje a gente vai fazer a revisão de estatística. Na aula que vem, a gente vai continuar com alguns conceitos de estatística e vamos entrar um pouquinho de cadeia de Markov, tá? Para vocês começarem a compreender a lógica de tomada de decisões e que muitas vezes aquilo que é intuitivo na cabeça da gente não é necessariamente verdade, tá? Porque a probabilidade, a gente vai entender um pouquinho que a probabilidade, ela joga ao nosso favor, desde que a gente saiba compreender isso. Então, que muitas vezes, muitos processos que intuitivamente parecem que eu vou tomar uma decisão certa, a gente começa, ao mensurar isso, fazer a simulação disso, a gente começa a perceber que nem sempre a probabilidade joga ao nosso favor, né, naquela decisão intuitiva. Então, cadeias de Markov vai nos ajudar a compreender essa dinâmica, né? Aí depois nós passamos para duas aulas de teoria das filas. Então, na primeira aula, teoria das filas, para entender o comportamento que uma fila basicamente é um servidor que tem uma taxa de atendimento e uma fila que tem uma taxa de chegada. E eu tenho que compreender esse fluxo. Pessoas chegando, processos chegando, atividade chegando, eu tenho um atendimento, seja esse atendimento por uma pessoa, por um computador, seja o atendimento que for,
E como é que eu compreendo toda essa dinâmica dessas filas? Então, na primeira aula, na aula 3, a gente vai fazer só essa parte teórica, compreender melhor. E aí, na quarta aula, a gente vai misturar a teoria das filas e um pouquinho de simulação, tá? Então, a gente vai começar a fazer nossos primeiros modelos de simulação baseado em teoria das filas. Como é que a gente pode tomar decisões em cima desses conceitos de teoria de filas baseado em simulação? Aí, nas outras 6 aulas, nós vamos falar de simulação propriamente dita, tá? E a primeira das aulas de simulação é a introdução ao método chamado ACD. O ACD, que é o diagrama de ciclo de atividades, ele basicamente é uma maneira visual de nós desenharmos os processos que a gente quer simular. Então, como é que é feito o atendimento do caminhão quando chega num armazém, para a gente poder descarregar o caminhão, armazenar todos os produtos, liberar o caminhão para fazer outra atividade? Como é que eu desenho isso de uma forma visual que fique claro para qualquer pessoa que olhar isso, compreender essa dinâmica? Quem está ligado com quem, que recurso que eu estou usando, é, que recurso acompanha uma certa atividade, que recurso é necessário em tal momento, quando que eu pego esse recurso, quando que eu libero esse recurso ao longo da minha atividade, do meu processo. Então, tudo aquilo que vocês ouvirem falar de mapeamento de processos, começa com esse ACD, né? E aqui eu vou começar a fazer uma relação com aquilo que a gente vê no mercado de trabalho. Existe um monte de ferramenta, Lean Manufacturing, conceitos, né? Lean Manufacturing, e agora Manufacturing 4.0, bom, uma infinidade de coisas que estão se colocando, e as pessoas querem fazer cursos disso e entender, por exemplo, o mapeamento de processos a partir de um certo momento. Nós temos que voltar e fazer desde o início. Por quê? Aquele conhecimento que você pega pontual, sem entender a base, ele vai acabar sendo usado de maneira errada, tá? Existem algumas premissas em todos os métodos matemáticos, estatísticos, quantitativos, de modo geral, que elas têm que ser respeitadas, né? Então, é importante a gente compreender que o primeiro passo para a gente desenhar um, um mapeamento de processo é eu conseguir enxergá-lo, né? E o método OCD vai fazer isso. É uma das alternativas que tem. Nós temos fluxograma, nós temos lista de verificação, nós temos uma série de métodos para fazer isso. O mais comum é o fluxograma, e o ACD ele é específico para simulação. Então nós vamos usar bastante esse ACD. Aí, na aula 6, nós vamos falar um pouquinho, talvez, e aí, na minha opinião, tá? Algo que é extremamente relevante e que muitas vezes é esquecido. E a imprensa aí, nacional, a imprensa brasileira, talvez a imprensa até nacional, mundial, não fizeram essa aula aqui que a gente vai falar na aula 6, aí, no dia 19/8. Por quê? Para que a gente possa ter representatividade em qualquer tipo de estatística que a gente está fazendo, qualquer tipo de levantamento estatístico, a gente tem que ter um cálculo de amostragem. A gente tem que saber se essa amostragem é significativa ou não. Eu não posso, por exemplo, nós estamos aí num período de quarentena por causa do coronavírus, pegar 2 cidades, entrevistar 20 pessoas e achar que isso é o suficiente para tomar uma decisão, né? Haja visto todo o problema que nós temos em comprovar a eficácia de um medicamento, por exemplo. Onde que está o problema de comprovar a eficácia de um medicamento? Está na amostragem, na quantidade de pessoas que foram submetidas ao medicamento e conseguiram fazer com que esse medicamento mostrasse eficiente, eficaz, tá? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um levantamento sobre quais as pessoas que estão sendo mais infectadas ou menos infectadas, qual é a atuação delas, eu não posso fazer uma amostragem com 10 pessoas, com 12 pessoas, uma entrevista no Facebook com as pessoas que são os meus amigos no Facebook.
não vai resolver. Então, a amostragem, ele é um passo relativamente simples, o cálculo de amostragem, né, a quantidade, definir quantas pessoas que eu vou pegar, como que eu vou adquirir esses dados. Então, a gente vai, em algum momento, eu vou mostrar para vocês, por que que a aquisição de dados, ela tem que ser bem estruturada, tá? Que é um processo chamado KDD, que é Knowledge Discovery Data, que é o descobrimento o conhecimento de dados, tá? E que isso, no LinkedIn, nos cursos que são dados aí, são pouquíssimos falados, né? Se eu não conseguir estruturar um banco de dados corretamente, se eu não conseguir estruturar, fazer a transformação dos dados de maneira adequada, se eu não tiver uma quantidade de dados de acordo com o cálculo de amostragem que eu quero, na hora que eu vou aplicar o método de data mining, que é o processo de inteligência artificial, de mineração de dados, de tudo isso que estão se falando aí, tá errado. A resposta que eu vou dar é uma resposta tendenciosa. E isso é o que a gente vai tentar resolver nessa aula 6 aqui. A partir disso, nós vamos juntar esses dois métodos, o método ACD, a aquisição de dados e amostragem, e aplicar isso no método das 3 fases. Tá? E esse método das 3 fases vai ser aquilo que vai fazer com que aquele diagrama que nós fizemos no método ACD, ele ganhe vida, ele fique vivo, ele tenha dinâmica, tá? Eu compreenda o meu processo no funcionamento. A partir disso, nós temos 4 aulas aí sobre o Simulate. Então, até aqui nós não vamos usar o Simulate, nós vamos usar o Simulate nas 4 últimas aulas. Então, no dia 26, vocês têm que estar com o Simulate instalado, 100%, tá? Então, é importante que alguém já tente instalar, faça funcionar. Se não conseguir, me avise para que a gente possa ter o Simulate aí nas últimas 4 aulas. E aí no Simulate a gente vai pegar tudo isso que a gente fez aqui e vai fazer com que a ferramenta funcione, tá? Para cada aula desse vai ter uma lista de exercício que demore aí, em torno de 4 horas e meia para vocês realizarem. Isso significa que vocês vão ter que pesquisar bastante, ler bastante material. Eu vou usar bastante material daquilo que está aqui na pasta e vou acrescentar outros, tá? Vocês podem ver vídeos na internet, à vontade, fiquem bem tranquilos. Lembrando que vocês têm que fazer a parte de vocês, hein? Tá bom? Muito bem. Então, alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá. Então hoje, esse slide aqui é do professor Pécora, tá? Lá do Daga, e é o que todos nós usamos aí. O Frega já tem esse material em outro lugar, mas é basicamente a mesma coisa. Então, vamos fazer um pouquinho lembrar um pouquinho do que a gente viu lá em estatística, fazer uma lembrança disso, tá? Isso aqui eu já falei. Então, a ideia aqui é a gente compreender, vocês têm que compreender que eu vou fazer o seguinte, tá? Sempre que eu vou deixar sempre esse material aqui assim, num cantinho, vou abrir ele mais. E aqui eu vou colocar um pente do ladinho. Professor, deixa eu aproveitar e perguntar então. As Pode perguntar. notas dos trabalhos, a gente vai sabendo elas ao longo dos trabalhos ou só depois de um período final? Provavelmente na semana seguinte, com exceção das 2 últimas, que daí eu quero entregar. Se eles entregaram, no dia seguinte eu entrego a nota. Mas a minha programação se vocês entregaram na segunda, até a segunda da outra semana eu entrego a nota de cada uma das listas. Tá, Tá? entendi. Essa é a minha Valeu. programação. Você dá uma semana para entregar e uma semana para corrigir. Aí na última semana eu corrijo as 2 últimas listas ao mesmo tempo. Tá. Tá bom? Eu vou deixar sempre aqui do lado. Eu tenho uma canetinha aqui, ó. Então eu consigo escrever aqui. Tá? Vou conseguir escrever aqui. Muito bem. Então vou apagar. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente... Vocês já devem ter visto, muitas vezes,
tá? Um gráfico mais ou menos assim, não é isso? Tá? Esse aqui é o gráfico que nós chamamos de distribuição normal. Muito bem. O que acontece? Como é que eu gero esse gráfico aqui? Tá? Que é o que nós estamos falando aqui em distribuição de probabilidade. Tá? Como é que eu gero esse gráfico? Como é que eu sei que um atendimento que eu tenho, ele segue esse padrão? Bom, esse gráfico aqui, para ser gerado, ele precisa de dois parâmetros que nós chamamos. Primeiro, a média, tá? Então, vamos chamar aqui x médio, sempre o x barra. E aqui eu tenho, mais ou menos aqui assim, depois a gente vai ter um gráfico ali, o que nós chamamos de desvio padrão, tá? Então, aqui eu vou ter o x médio menos um desvio padrão, mais, né, um desvio padrão, e aqui o x médio menos um desvio padrão. Muito bem. Legal. Bom, professor, tranquilo. A média eu sei calcular, o desvio padrão eu sei calcular, a gente vai lembrar isso na listinha aí, média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação, a gente vai lembrar isso na lista. Mas o importante é o seguinte, será que aquele atendimento que eu tenho no caixa, então, vamos dar um exemplo aqui, lá no posto de saúde, eu estou chegando para fazer o exame do coronavírus, tá? Então eu tenho aqui o posto de saúde, as pessoas estão chegando aqui, e eu tenho um tempo aqui em intervalo das pessoas chegarem aqui. Então, a primeira pessoa chegou às 8 horas e 1 minuto, a segunda pessoa chegou às 8 horas e 3 minutos, a terceira pessoa chegou às 8 horas e 7 minutos, e assim por diante. Então, eu tenho aqui, será que eu abri às 8, então aqui chegou 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, o próximo pode ser 1 minuto, 2,5 minutos e assim por diante. Será que esses dados aqui, na hora que, como é que eu sei que isso aqui vai gerar esse tipo de gráfico, tá? E essa é a primeira, é o nosso primeiro passo. Toda a nossa primeira e segunda aula basicamente vai ser para compreender essa dinâmica. Como é que eu tenho, dado um conjunto de informações, dado um conjunto de dados, se eles seguem uma certa distribuição? O mais comum, que a gente sabe, é a distribuição normal. Então, muitas vezes a gente chega lá e vai, vamos fazer uma média, um desvio padrão. Quando a gente fala isso, a gente está partindo do princípio que a distribuição de probabilidade que a gente tem é uma distribuição normal. O problema é, será que isso é verdade? Eu posso ter uma outra distribuição, por exemplo, que tem essa carinha. Isso aqui é uma distribuição chamada exponencial. Ou seja, o que é isso, tá, gente? Como que eu gero esse gráfico aqui? O eixo Y aqui é quantidade, tá? Quantidade de vezes. Quantidade de vezes. Então, quantas vezes aparece o 1 e aqui é o valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui é a média. Então, a média aqui, por exemplo, desse intervalo de chegada é, sei lá, 3,7 minutos. 3,7 minutos. Essa é a média, tá? E aí eu vou ter aqui quantas vezes apareceu o 3,5, quantas vezes o 3, o 2, o 1,5, o 4, 5,5, 6 e tal. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma conta. Literalmente contando. Eu tenho aqui que, por exemplo, para o valor 1, esse valor 1 aparece 70 vezes. Para o valor 1,5 aparece 62 vezes. O valor 1,8 aparece 60 vezes. E assim por diante. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de histograma. Então, nós vamos definir isso aqui, tá? E o nosso objetivo principal é, primeiro, compreender todo esse conjunto de dados, os elementos que estão nesse conjunto de dados aqui. Como é que eu calculo a média? Como é que eu calculo o desvio padrão? Como é que eu consigo
construir esse histograma aqui para verificar se esses dados seguem uma distribuição normal ou um histograma. Por que que é importante a gente descobrir isso, gente? Então, agora, antes de eu entrar aqui, vamos aqui para a próxima, antes de eu entrar aqui em probabilidade, por que que é importante eu descobrir, eu entender isso daqui? Qual que é a base da simulação? Qual que é a base da simulação? É o replicar o modelo. Eu replicar o modelo. O que que isso significa? Basicamente, ele significa que, imagine que eu tenho um atendimento lá no meu postinho de saúde aqui, tá? Eu tenho um postinho de saúde. Se eu fizer a medição e fazer uma vez, quem garante que essa medição não está superestimada ou está subestimada? Eu fiz uma medição, fui lá, fiquei um dia lá contando o tempo que as pessoas fazem. Então, eu posso ter sub ou superestimado. De qualquer um dos casos, se eu superestimei, eu posso colocar pessoas demais no atendimento. E aí eu vou ter uma ociosidade grande da equipe. Se eu subestimei, eu vou colocar pessoas em menor quantidade que eu deveria. E aí vai gerar uma fila e uma insatisfação das pessoas que estão sendo atendidas. Então, eu preciso compreender essa dinâmica dos dados de chegada das pessoas e de atendimento, que é essa observação que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer essa observação? O tal do cálculo da amostragem. Eu vou ter que mensurar quantas vezes eu tenho que ir lá coletar dados, ou em quantas pessoas eu tenho que coletar dados, para que eu tenha uma quantidade de dados suficientemente grande para que eu tenha um intervalo de confiança adequado. Então, vocês já viram aí diversas vezes no período eleitoral que o pessoal fala assim, a pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas, com um intervalo de confiança de 95% e 3 pontos percentuais para cima ou para baixo de erro. Isso aí é o resultado do cálculo de amostragem, tá? Mas, uma vez que eu tenho esse cálculo de amostragem, eu consigo definir pelo histograma uma carinha dessa curva. Como é que isso aqui é feito? Como é que essa curva segue? A gente diz assim, esses dados estão seguindo qual distribuição de probabilidade? Tá? E a gente define. Uma vez que eu confirme, existem testes para isso, teste de Kolmogorov-Smirnov, teste do Q², tá? A gente vai ver tudo isso ao longo da disciplina. Existem testes para isso. Uma vez que eu defina, realmente está provado estatisticamente que esse conjunto de dados que eu peguei da minha amostra, que eu calculei para que uma quantidade de dados que eu consigo agora definir com os testes que esses dados seguem a distribuição normal, então eu posso utilizar a média e o desvio padrão para gerar novos dados. Isso significa que eu conseguindo gerar dados com essa distribuição, eu não preciso ficar lá medindo de novo. Eu vou lá medir 10 dias e eu posso simular 500 dias, porque eu sei que a maneira com que eu vou gerar esses dados vai seguir a mesma distribuição que os dados que eu coletei originalmente. Ou seja, é como se eu estivesse replicando um dia de coleta sem ter que ir lá coletar. Essa é a grande vantagem da simulação. Por quê? Aí eu vou fazer um teste para 500 dias. Como esse teste gera dados nesse formato aqui, só que aleatórios, vai acontecer, justamente pela aleatoriedade, de eu gerar dados vai ter dia que vai estar mais apertado o atendimento, vai ter dia que vai estar mais folgado o atendimento, e eu tenho toda a variação do processo dentro dessa geração de informações. E aí eu vou conseguir estimar a quantidade de pessoas que sejam suficientemente para atender toda essa gama de variação que eu tenho no processo. Esse é o nosso objetivo final da disciplina. Tá? É eu conseguir, desde coletar os dados, entender a distribuição, gerar novos dados, com isso gera uma simulação, essa simulação está dentro de um processo que eu mapeei, desenhei, coloquei no software, gerei a simulação e consegui chegar lá e medir, tomar alguma decisão, seja aumentar a equipe, seja reduzir a equipe,
seja mudar a tecnologia, mudar o layout, qualquer tipo de ação que a gente possa fazer, certo? Muito bem. Então, para isso, a gente tem que lembrar os conceitos lá de probabilidade e análise combinatória. Então, vamos para cá agora, tá? Basicamente, a combinação é tudo aquilo que eu posso manipular de maneira a ter todo o nosso espaço amostral. Tá? Então, o exemplo aí das moedas é o exemplo clássico, né? O número de resultados possíveis se jogar moeda é 2, ou é cara ou é coroa. O número de resultados possíveis se jogar 2 vezes a moeda, quantas vezes são? Quantos são? 3 ou 4? Então, eu tenho 2 caras, uma cara e uma coroa, ou 2 coroas. Aí, ou eu posso ter cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente, deixa eu pegar aqui o meu marcador. Basicamente, eu tenho tá? Não vai marcar. A ordem. Se importa para mim qual é a ordem? Importa para mim qual é a ordem? Se primeiro sair cara, depois coroa ou coroa cara? Ou para mim importa só o resultado após jogar 2 vezes a moeda? Bom, se não importa a ordem, eu tenho 3 possibilidades. Se importa a ordem, eu tenho 4. Né? Essa é basicamente a diferença. Se jogarmos 3 moedas, olha lá, nós temos ou 4 ou 8. Tá? Se a ordem importa, é 2 elevado a 3. Então, eu tenho uma combinação aqui exponencial. Se não, eu tenho apenas essas 4 possibilidades. Mesma coisa com os dados, tá? O número de resultados possíveis é 6. Se eu jogar 2 dados, é 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado. Se eu jogar 3 dados, 6 ao cubo. Então, toda a quantidade de combinação, na verdade, é um exponencial sempre do número base, que são as possibilidades que eu tenho ao fazer aquele evento. Tá? Sempre assim. Muito bem. Se jogarmos um dado verde e um dado vermelho, qual o número de resultados possíveis em que o dado vermelho dê um resultado diferente do dado verde? Ou seja, eu jogo o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No segundo dado, que é o dado vermelho, vai cair um número aqui. Eu não sei qual é. Então, para ser diferente um do outro, com certeza são 5 outros números, independente de qual seja. Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho o que é a probabilidade condicional. Né? A probabilidade de cair um número diferente desse depende do que esse deu. Entretanto, não importa qual é o número que esse deu. Eu sei que eu tenho outras 5 possibilidades. Então, eu tenho 30 chances de cair um número diferente das 36 possíveis. Certo? Olha só, faz sentido. Se eu tenho um dado com 6 números e outro com 6 números, a quantidade de possibilidades é 36. Né? 6 vezes 6. Se é 36, 6 vezes 5, 30. Sobraram 6. Quem são esses 6? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. As 6 possibilidades que não estão contempladas aqui. Tá? Então, qual que são as premissas aí de probabilidade? Tá? O que a gente chama de axiomas, então, são definições de conjuntos em probabilidades. Tá? A probabilidade, esse símbolo aqui é o símbolo de vazio, tá? Então, a probabilidade de dar um conjunto vazio sempre é zero. A probabilidade da união entre dois conjuntos num espaço qualquer S e o vazio é a soma das probabilidades separadas, que vai dar sempre 1, que é 100%, então toda a parte laranja. Quando eu olho um subconjunto qualquer A desse conjunto S, isso aqui é bem importante, a probabilidade de acontecer um subconjunto A barra é sempre igual a 1, que é 100%, menos a probabilidade de acontecer o resto. Né? Então, qual que é a probabilidade de eu ficar doente? É a probabilidade de eu viver e menos estar são. Tá? Então, eu posso pensar assim também. Ou o contrário, qual é a probabilidade de eu estar são? É eu viver, que é 100%,
menos a probabilidade de eu estar doente. E aí eu tenho 100% de vida, né? A probabilidade da união, quando eles são complementares, essa barrinha em cima do A aqui é um conjunto complementar, então a união de dois conjuntos complementares vai dar sempre 100%. A último axioma aqui é que se o A está contido em B, ou seja, eu tenho um subconjunto A contido em B, a probabilidade de acontecer o A vai ser sempre menor ou no máximo igual a B. No máximo igual a B. Porque A pode estar contido em B e os dois podem ser iguais. Tá? Então, a probabilidade de acontecer um subconjunto de um certo conjunto maior sempre vai ser menor do que do conjunto maior. Tá? E aqui a gente tem uma probabilidade bem famosa, que é, qual que é a probabilidade de B? É a probabilidade do A, que é o menor, mais a probabilidade de B menos o A, que segue uma ideia parecida com essa aqui do complementar, tá? E isso aqui sempre vai ser positivo. A gente já vai ver isso na prática, tá? Então, vamos pensar na Mega Sena aí. Dentro do universo de 60 números, escolhemos 6, tá? Então, eu tenho quando eu vou escolher o primeiro número, eu tenho 60 possibilidades. Escolhi um número. Quantas possibilidades sobram? 59. Quantas possibilidades sobram? 58. Quantas possibilidades sobram? 57, assim por diante. Para escolher 6 números, então eu tenho 60 vezes 59, 58, 57, 56, 55, tá? Porque cada vez que eu escolho um número, diminui uma quantidade, um número da quantidade total de possibilidades que eu tenho para escolher. Então eu tenho esse número gigante aqui, né? 36 bilhões, 45 milhões, 979.200 formas de fazer a minha combinação aí de 6 números na Mega Sena. Neste caso, a ordem não importa, tá? Então, devemos dividir esse número por 6 fatorial. Por quê? Alguém consegue pensar aí por quê? Que a gente tem que dividir por 6 fatorial? Porque se a ordem não importa, eu posso estar escolhendo o 1, o 4, o 5, o 7. Eu posso estar escolhendo o 5, o 7, o 1 e o 3 e o 4. Eu posso estar escolhendo o 4, o 7, o 1 e o 5. Ou seja, para cada 6 números eu tenho 6 possibilidades de combinações. Então eu tenho 6 fatorial com possibilidades. Então eu tenho que dividir, porque o número é repetido. Tá? A mesma conjunto de 6 números pode ser escritos de 6 fatorial vezes. Tá? 6 vezes 5 vezes 4. Quantidade de maneiras diferentes de montar os mesmos 6 números. Então, se eu tenho tudo isso aqui de possibilidade de escolher 6 números aleatórios, eu tenho 6 fatorial cada conjunto de 6 números. Então, a divisão disso aqui. Então, logo, a chance de eu acertar é de 50.063.860 de acertar na Mega Sena com um número qualquer. Como calcular, então, a probabilidade de acertar na Mega Sena? O que é a probabilidade? Lembrando aí que probabilidade é sempre um valor entre 0 e 1, tá? Ou, se a gente falar em percentual, entre 0 e 100%. Probabilidade só vai entre 0 e 100%. Sabe aquela história que o pessoal fala de motivação, assim, galera? Pessoal, vamos nos dar 120% de motivação. Não tem como, tá? Não tem como passar de 100%, tá? É claro que aquilo lá é uma forma de motivar, mas estatisticamente não existe, tá? Então, o que é a probabilidade? Se eu tenho todos os resultados possíveis, 50 milhões, quantos deles são favoráveis? Um cartãozinho. Então, um cartão de 6 números, a probabilidade de acertar um cartão dentre esses 50 milhões vai dar esse número aqui, ó. Esse E menos 0,8 é 10 elevado a menos 8, ou seja, 0,000000, na oitava casa decimal tem 1,999, 1,997, tá? Ou seja, é bem pequenininha. Então vai dar mais ou menos, se a gente pensar aqui em 8 casas decimais, mais ou menos 1 a cada 10 milhões. É bastante, né? É bastante. Então eu tenho
essa probabilidade, 1 a cada 50 milhões, né? Tá aqui. É, isso é probabilidade. É quantos resultados favoráveis nós temos. Lembrando, gente, aqui é importante lembrar, tá? Favorável não significa necessariamente bom. Favorável é aquilo que eu quero medir. Eu posso estar medindo todas as falhas. Então, se aconteceu uma falha, é um resultado favorável, porque é aquilo que eu quero medir. Tudo bem? Então, a quantidade de resultados que eu quero medir, que são favoráveis àquilo que eu estou buscando, sobre todos os resultados possíveis, que é o que nós chamamos de espaço amostral, tá? Muito bem. Na quina, eu tenho, fazendo a mesma chance, eu já tenho 1 sobre 24 milhões, ou seja, a minha chance de ganhar na quina é o dobro de ganhar na Mega Sena. Tudo bem? Muito bem, aqui é uma brincadeirazinha que o Pécora preparou e a gente usa sempre esse exemplo, tá? Lá em 2003, esse slide, então faz tempo já. Então, mortes por atropelamentos no Paraná em 2003. Para homens foram 568 mortes por atropelamento e mulheres 194 mortes por atropelamento. O censo de 2000, em 2003, dizia que existia 4.737.420 homens e 4.826.638 mulheres no Paraná. Foi criada uma hipótese, ou seja, partindo do princípio que uma pessoa sai de casa, em média, 3 vezes de casa por dia, ela vai para a rua, então eu tenho lá, que homens, eu tenho, quantas saídas de casa eu tenho no total? Eu tenho a quantidade de homens, vezes 3, cada um sai 3 vezes por dia, vezes 365. Então eu tenho aqui esse número, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, 5 bilhões 187 milhões de saídas de homens de casa. Se eu fizer a mesma coisa para mulher, 52 bilhões de saídas de mulheres de casa. Ou seja, cada saída pode gerar um atropelamento. É isso que a gente está fazendo a nossa hipótese, tá? Qual que é a probabilidade de morrer atropelado ao sair de casa? Bom, se em 2003 foram 568, todas essas possibilidades, 568 realmente aconteceram. Então, para o homem sair de casa, eu tenho 11 vezes 10 elevado a menos 8, tá? 11 vezes 10 elevado a menos 8, que vai dar mais ou menos 11 a cada 10 milhões. Mulheres é 3,6 a 10 menos 8. Então, eu tenho uma probabilidade muito menor, dado as informações de 2003, de que eu tenho menos atropelamentos por mortes de mulheres, uma quantidade maior. Obviamente, a probabilidade da mulher ser atropelada ao sair de casa é bem menor, quase que 3 vezes menor. Tudo bem? Então, eu tenho lá, para ganhar na Mega Sena na quina, não importa se é homem ou se é mulher, a probabilidade é a mesma. Porém, para sair atropelado, a probabilidade da mulher ser atropelada é 3 vezes menor do que a de homem. Né? Então, resumo. Se você for homem, tem mais chances de morrer atropelado ao sair de casa do que ganhar na Mega Sena ou na quina. Olha só que interessante, tá? Em compensação, se você for mulher, tem mais chances de morrer atropelada do que ganhar na Mega Sena. Ó, a probabilidade de ganhar na Mega Sena é maior do que essa probabilidade aqui de morrer atropelado. É a conclusão que o Pécora fez lá, brincando, obviamente, né? A gente faz peça para sua mulher ir jogar na quina e fique em casa, que você tem a maior chance de ganhar na Mega Sena e não ser atropelado, tá? Então, isso é a probabilidade. Essas relações aqui, essas relações de probabilidade, é aquilo que a gente precisa ter a noção, para que a gente não fale bobagem, para que a gente tenha lógica nas construções. Então, muito cuidado quando a gente começar a falar assim, eu tenho uma chance lá, quanto que você acha que vai conseguir fazer de venda mês que vem? Eu tenho uma chance de aumentar 30%. Baseado em que esses 30% esse aumento? Qual que é a probabilidade de aumentar?
é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Deixa eu ver se alguém me chamou aqui, não. Não, só comentei ali porque eu achei engraçado a Ah, tá. Beleza. probabilidade. Tá? Então, esse tipo de raciocínio lógico, gente, para gente que é gestor, administrador, é importante eu tentar me aproximar ao máximo, tentar fugir da intuição pura, tá? Eu tenho que, eu tenho que buscar esse tipo de raciocínio, por mais absurdo que seja, e por mais, claro que esse exemplo aqui é um exemplo absurdo, justamente para mostrar como os números nos dizem mais informações do que a gente precisa, mas obviamente que ninguém vai tomar uma decisão dessa, na Mega Sena, morrer atropelado, mas a gente começa a perceber coisas como, por exemplo, que a chance de ganhar na quina é maior do que a chance de morrer atropelado. Olha só, então, às vezes tem o que a gente chama muito em estatística de falácias, né? Ou seja, intuições que são afirmadas como verdadeiras, que vão contra as probabilidades. Então nós temos que tomar cuidado com essa falácia, tá? Como gestores, como administradores, o objetivo dessa disciplina é fazer com que vocês tenham esse crescimento, esse amadurecimento. Não adianta nada eu sair tomando decisão somente na intuição. Sabe que o que as pessoas falam? Não, mas eu estou há 30 anos e a minha intuição é muito boa, eu quase não erro e tal. É claro que quanto mais experiência você tem num certo setor, num certo cargo, a chance de você tomar decisões acertadas é maior, com certeza absoluta. Entretanto, se você conseguir mensurar isso, você consegue tomar uma decisão muito mais robusta, muito mais assertiva, tá? Muito bem. Aqui é a árvore de probabilidades, tá? Aqui é a árvore de probabilidades. O que acontece é que, sempre quando acontece um evento, eu posso calcular, construir essa árvore de probabilidades. Esse raciocínio aqui é muito legal, muito bacana, que deu origem para um método de tomada de decisão chamado árvore de decisão. Tem muita gente aprendendo isso nos cursos online aí, árvore de decisão, nossa, que legal, bacana. Quando a gente apresenta na disciplina, não é tão legal assim. Mas, basicamente, o que é essa árvore de decisão? É eu conseguir lá, dentre as possibilidades que eu tenho de escolhas, tá? Dentre as possibilidades, eu consegui mensurar qual é a probabilidade dela acontecer. Ou seja, eu tenho um evento aqui que é jogar uma moeda. Joguei a primeira moeda. Pode acontecer cara ou coroa. 50% de chance de cada um deles. Se a moeda não for viciada. Se o evento que eu estou fazendo não é viciado. Como é que eu calculo essa possibilidade de 50%? Exatamente do jeito que a gente calculou agora. Qual que é o número total de eventos? Quantos são favoráveis? Ou seja, eu tenho 2 eventos, cara ou coroa, quantos são favoráveis aqui? Cara, 1 de 2. Então eu tenho 50%. No segundo, joga a moeda de novo. Pode acontecer cara ou coroa. É meio, 50%, 50%. Bom, qual que é a probabilidade de acontecer cara e cara? Então eu tenho 50 vezes 50, né? Ou meio vezes meio, é 1/4, é 25%. E assim por diante, tá? Então 25% para cada um deles. Aqui, obviamente, eu estou jogando num sistema que nós chamamos de sistema não viciado, tá? Um sistema não viciado, um sistema que é aleatório puro. A gente tem que transcender um pouquinho aí no raciocínio lógico e dentro dos nossos processos nós temos que tomar um cuidado para ver se nosso sistema realmente não é viciado, né? Mas, independente de ser viciado, o que vai mudar são essas probabilidades aqui. E aí eu consigo montar essa árvore de probabilidades e eu consigo medir exatamente quanto que é. Reparem que a soma disso aqui é 1, ou seja, 100%. Tá? É 1. Então, eu sei que isso aqui é 1 de 4 possibilidades. 1 de 4 possibilidades, tá? Muito bem. Um exemplo aí. Uma empresa tem 2 fornecedores de matéria-prima. Sabe-se pelos dados históricos que o fornecedor 1 tem uma taxa de peças em boas condições de 98%. Já o fornecedor 2 entrega 95% das peças em boas condições.
Então, vamos lá. Um entrega 98%, o outro entrega em 95% de peças boas. A empresa compra 65% de sua matéria-prima do fornecedor 1. Uma vez entregue as peças, são misturadas em um estoque comum. Calcule a probabilidade de retirar uma peça e ela não estar em boas condições. Qual é a probabilidade dessa peça ter vindo do fornecedor 1? Então, tá lá. Então, qual que é o primeiro evento que acontece entre o fornecedor 1 e o fornecedor 2? Eu tenho uma probabilidade de ser o conjunto de peças. Eu tenho 65% de chance de ser o fornecedor 1. Logo, 35% de chance de ser o fornecedor 2. Tá? Muito bem. Se for o fornecedor 1, qual que é a probabilidade de acontecer uma peça boa, dado que é do fornecedor 1? É 98%. 98%. Qual que é a probabilidade de acontecer uma peça ruim do fornecedor 1? É 2%. Da mesma maneira que eu tenho que a probabilidade de acontecer uma peça boa do fornecedor 2 é 95%, de uma peça ruim do fornecedor 2 é 5%. Bom, fazendo a multiplicação das probabilidades, ó, a probabilidade que seja um fornecedor 1 e a probabilidade que aconteça ser uma peça boa, dado que é do fornecedor 1, é 0,65 vezes 98, 0,63, 6370, ou seja, 63,7%. Se eu calculo a mesma coisa, então se eu multiplicar 65 por 0,2, dá 1,30. Reparem que a soma desses dois aqui vai dar o 65. Mesma coisa para cá. Se eu somar esses dois aqui, vai dar 0,35. Se eu falar para vocês e perguntar agora, qual é a probabilidade de eu, aleatoriamente, lá na caixa que misturou todas as peças, pegar uma peça boa? Pegar uma peça boa é 63,7 mais 33,5. Vamos lá para a calculadora, para deixar aqui para vocês vendo. Então, eu tenho 0,637 mais 0,3325. Ou seja, eu tenho 96,95% de chance de aleatoriamente colocar a mão lá na caixa e pegar uma peça boa. Qual que é a probabilidade de eu pegar uma peça ruim? Bom, se eu pegar aqui, ó, menos 1, dado, obviamente, que é 1 menos isso, né? Mas trocando o sinal aqui, eu tenho 3,05 de pegar uma peça ruim. Ó, 3,05 é 0,0130 mais 0,0175. Tá lá, nossos 3 e 5. Tudo bem? Então, com a árvore de probabilidade, ou a probabilidade condicional aí, a gente consegue calcular tudo. A gente consegue calcular tudo. E num processo de tomada de decisão, gente, no dia a dia, as pessoas não têm esse costume porque não conhecem isso. Ou porque ouviram falar e acham difícil. E, sinceramente, não é tão difícil assim. Né? É bem, bem tranquilo, por sinal. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, o que a gente viu até agora? A probabilidade de ocorrer um evento resulta no quociente entre os casos favoráveis sobre todos os casos possíveis. Se dois eventos são independentes, ou seja, um resultado não interfere no outro resultado, a probabilidade que os dois aconteçam é a multiplicação das probabilidades de ambos. Do ponto 1, resulta que a probabilidade nunca pode ser menos que 0, nem maior do que 1, obviamente. Ou seja, probabilidade sempre entre 0 e 1, e porcentagem de probabilidade sempre entre 0 e 100%. Ok? Não tem chance de ocorrer 110% alguma coisa. Aí vem a planilhinha. Qual é a probabilidade de existir duas pessoas com a mesma data de aniversário nessa sala? Ó, nós estamos aqui em... Vamos ver quantas pessoas nós estamos. Vamos pegar aqui. Nós estamos em... Aqui. Estamos em 25 pessoas. Em 25 pessoas. Qual que é a probabilidade de a gente ter a mesma quantidade de pessoas aí fazendo aniversário no mesmo dia? Já vamos descobrir, tá? Vamos ver se é ou não. Antes disso, coloquem aqui no chat, só para a gente ver,
o dia do aniversário de vocês. Eu vou colocar o meu aqui, ó. 13/10. Coloquem o de vocês aí, do ladinho, só pra gente ver se vai bater alguém. Quando bater, vocês me falam, tá? Ou se bater alguém, se alguém viu um igual, até por enquanto, eu vou conferir com o meu, né? Obviamente. Já repetiu ou não? Opa, achamos, ó. 18/6, 18/6. A Marilise e a Pamela. Ah, ou seja, nós temos uma. Será que é grande? Nós estamos em 20 e... Quanto que eu falei? 25 pessoas. 25 pessoas, será que é grande a probabilidade de fazer isso? Vamos dar uma olhada lá no arquivo. Vou pegar aqui agora meu arquivinho. Muito bem, material de aula. Vou pegar aqui o que eu já deixei preparado para vocês de hoje. Tá aqui, ó. Então, a conta que a gente faz é a seguinte. Vou explicar isso aqui para vocês. Eu fiz com um ano normal e com um ano bissexto, tá? Com o ano normal, que é o principal. A chance de eu... A probabilidade de eu ficar contabilizando quantas pessoas fazem aniversário no mesmo dia que eu é muito difícil. Porque eu tenho que ver todas as pessoas, de todas as pessoas do mundo, quantas nasceram no mesmo dia. Então a chance de eu acertar isso é muito pequena. Então a gente faz o contrário, que é a probabilidade do complementar. Dado que eu faço aniversário nesse dia, então só estou eu aqui. Se não tem mais ninguém, a chance de eu fazer aniversário com o mesmo dia que eu mesmo é 100%. Ou seja, vamos criar lógica aqui do seguinte: uma pessoa, qual que é a probabilidade de ela não fazer aniversário no mesmo dia que eu? Bom, dado que eu tenho 365 dias, dado que eu tenho 360 dias no ano, um desses dias é o que eu faço aniversário, essa pessoa, vamos colocar aqui a fórmula, ela tem todos os outros 364 dias dos 365 para não fazer aniversário. Então, a chance de uma única pessoa, eu e mais uma pessoa, dessa outra pessoa não fazer aniversário no mesmo dia que eu é de 365 menos 1, 364 dias restantes, sobre 365, que é a quantidade de dias do ano. 99,72%. Tudo bem? Muito bem. Ou seja, eu tenho 1 menos essa probabilidade. 1 menos essa probabilidade dá 0,27% de chance dessa pessoa fazer aniversário no mesmo dia que eu. Entenderam aí a lógica? Bom, se eu tenho uma única pessoa, ela tem todos os outros 364 dias dos 365 para não fazer aniversário na mesma data que eu. Isto é, ela tem uma probabilidade de 99,72 ou 73, vamos arredondar ali. 99,73 e não fazer aniversário no mesmo dia que eu. Bom, logo, pela complementariedade do conjunto, ela tem 1 menos 99,7, ela tem 99,73, ela tem 0,27% de chance de fazer aniversário no mesmo dia que eu. Se eu fizer para duas pessoas, duas pessoas seriam 360, uma pessoa 364 por 365, a segunda pessoa, para não fazer aniversário no mesmo dia, sobraram 363 dias. Como esses dois eventos aqui, eles são independentes, porque as pessoas nasceram de maneira independentes, eu vou multiplicar essa probabilidade, que é os 99 de uma vezes os 99,45 da segunda. Então, eu tenho essa multiplicação. Então, a chance de duas pessoas não fazerem aniversário no mesmo dia que eu é de 99,17%. Logo, de duas pessoas, uma delas fazer aniversário no mesmo dia que eu é de 0,82%.
Seguindo essa mesma lógica, então é sempre assim. Então aqui eu tenho 365 menos 17 sobre 365, e aqui do lado eu tenho a multiplicação, sempre que é a multiplicação do anterior, vezes essa probabilidade. E aqui 1 menos isso. Nós estamos em 25 pessoas. Eu tenho 56% de chance de que alguém faça aniversário. Ou seja, se eu fosse apostar cincão aí, para ver se a pessoa faz aniversário, se a gente conseguiria encontrar 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, na nossa turma de hoje, dos 25, eu apostaria cincão que a gente ia encontrar. Por quê? Acima de 23 pessoas ou mais, eu tenho mais chance, ou seja, tenho 50% ou mais. Eu tenho mais chance de ter 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia do que de não ter, tá? Professor, então significa que se eu tiver mais do que 23 pessoas numa turma, vai ter alguém obrigatoriamente fazendo aniversário no mesmo dia? Não, não é isso. Não é que vai ter, não é que vai ter garantia. Vai ter que eu tenho maior probabilidade, mais chance de ter do que de não ter. A chance de não ter é abaixo dos 50%. Acima dos 50%, tem uma maior chance de ter. Tudo bem? Então, quantas pessoas eu arrastei isso aqui até lá embaixo? Quando que eu posso colocar a mão no fogo e dizer assim, ó, professor, nesse grupo de pessoas, se eu tenho um grupo de pessoas de X pessoas, qual que é a chance de eu colocar a mão no fogo aí? Bom, 100%? Nunca. Mas, vamos pegar aqui o primeiro que deu 99%. Num grupo de 57 pessoas, incluindo você, né? Você e mais 57 pessoas, eu já tenho uma probabilidade de 99% de encontrar 2 pessoas fazendo aniversário do mesmo dia. Vejam só, a gente poderia pensar que precisaria de 365 pessoas, né? Não, é 99. Olha só, eu arrastei aqui, só para a gente ter uma ideia, até 340. É praticamente 100%. Está lá na casa 118, ou seja, 0,000000000000000 118 zeros de não encontrar 2 pessoas com aniversário. Então, praticamente impossível, né? Tá? Então, olha só, esse aqui é o gráfico. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. Esse aqui é o gráfico da probabilidade, ó. Mais um pouquinho. Tá aqui. Olha, vejo que 50% está aqui próximo dos 22. O que esse gráfico significa, professor? Significa o seguinte, dependendo da quantidade de pessoas que eu tenho, eu vejo qual é a probabilidade de eu encontrar 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Tudo bem, gente? Entendido aí? Tá? Então, beleza. O que acontece com esses números e com esses dados é justamente o que a gente estava tentando falar com quantidade de dados. Uma vez que a gente entendeu agora a probabilidade, né, a probabilidade de um evento, nós podemos mostrar para vocês aí a lei da regularidade estatística, ou a lei dos grandes números, que é o teorema de Bernoulli. O que é isso daqui? É o seguinte, que é esse cuidado aqui, ó, que é a falácia do jogador, tá? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Que é o seguinte, dentro do meio corporativo, é muito comum acontecer o seguinte, tem um produto novo lançando, você vai lá, lança o produto novo, aconteceu uma certa reclamação, dos 5 primeiros clientes, 3 fizeram uma certa reclamação. E aí você fala assim, olha, tá vendo? Dos 5 primeiros, 3 já aconteceram reclamar. Então nós vamos ter que fazer essa mudança já. Será que essa quantidade amostral é o suficiente? Será que a probabilidade condicional, dado o tamanho da amostra, é o suficiente? Aí a gente vai lá para o nosso plano de marketing e percebe que no primeiro mês de uso desse produto, do primeiro mês do uso do nosso produto, a gente tinha uma expectativa de atingir 2.000 pessoas.
Bom, então o nosso espaço amostral é 2.000 pessoas. Eu estou olhando no primeiro dia, 3 pessoas de 5 reclamando e estou achando que 60% de reclamação que eu tenho agora. Sendo que eu ainda tenho mais os outros 1.995 ainda no nosso plano de marketing para atingir. Isto é, eu tenho que tomar um cuidado muito especial de não querer dar significado para quando acontece, quando eu tenho pouca amostra, ou quando a minha amostra é muito pequenininha em relação ao todo que eu tenho. O que o teorema de Bernoulli, ou a lei dos grandes números, diz? A frequência relativa de um acontecimento tende a estabilizar-se nas vizinhanças de um valor quando o número de tentativas cresce indefinitivamente. Né? Indefinidamente, perdão. Ou seja, quanto mais eu estou próximo lá da minha quantidade amostral total, do meu espaço amostral total, maior a segurança em relação às probabilidades que eu tenho que fazer. Se eu tenho uma amostra muito pequenininha, eu posso estar tomando decisões superestimadas ou subestimadas, tá? Tudo bem? Muito bem. Aqui eu vou deixar para vocês lerem depois. Isso. Quero só mostrar aqui os histogramas, tá? Então, o histograma nada mais é do que um gráfico de barras, tá? É uma conta. Uma conta de frequência, ó. Frequência e frequência relativa. Quantas vezes aconteceu esse número, quantas vezes aconteceu esse número, quantas vezes aconteceu esse número, assim por diante. E aí, aconteceu 11 vezes o número 0, 15 vezes o número 1, 17 vezes o número 2, 11 vezes o número 3. Isso é um histograma. É com isso aqui que a gente desenha aquilo que a gente falou agora há pouco, que eu falei agora há pouco, da curva. Tá? Isso aqui parece uma normal para vocês? Não parece para mim. Tá? Isso aqui não é uma normal. Ou seja, existem diversos tipos de distribuição. Isso aqui parece uma variable para mim. Ah, professor, como é que se sabe? Porque eu já vi algumas vezes esses gráficos. Então a gente vai ter que dar uma olhada na cara desses gráficos para tentar distribuir qual que é a distribuição. E a partir do momento que a gente consegue construir esse histograma e consegue dizer qual que é a distribuição de probabilidade, é que eu vou conseguir calcular as probabilidades de uma maneira mais correta, tá? Muito bem. Então, o que eu queria mostrar para vocês de probabilidade hoje era isso, tá? A primeira lista, gente, tem eu vou abrir aqui para vocês, tem algumas coisas que eu não passei aqui hoje, porque eu preciso que vocês vão atrás para que tirem dúvidas, tá? A primeira lista eu posso até dar uma chancezinha para vocês, deixar vocês entregarem 1 ou 2 dias a mais. Até quarta-feira eu permito, a gente pode tirar dúvidas sobre isso. Mas eu quero que vocês lembrem, porque tudo isso aqui é lá de Estatística 2. Na primeira lista aqui, então, eu quero que vocês ou elaborem, ou gerem aleatórios, ou pesquisem exercícios, pode copiar, literalmente pode copiar de qualquer lugar, só que eu quero que vocês criem um arquivo de vocês, que é isso que vocês vão me mandar, tá? 3 exercícios de cada um desses itens aqui. E para cada exercício eu tenho que ter 50 dados. Pode copiar de livros, pode pegar da internet, pode fazer do que vocês quiserem, mas peguei 50 dados lá, eu tenho que dar uma aplicação, eu tenho que entender essa aplicação. Esses dados aqui, com relação, pode ser os mesmos, tá? 3 exercícios para eu calcular essas coisas, tá? É uma aplicação de marketing, outra é uma aplicação de logística, outra é um levantamento de dados para presidente. Pode ser o que vocês quiserem, desde que sejam 3 aplicações diferentes, com 50 dados cada uma delas, tá? Pode usar o Excel, pode usar qualquer coisa. Eu quero que vocês calculem lá, lembrar como é que calcula. Média, a moda e a mediana. Quero que vocês calculem as medidas de dispersão, a amplitude, que é o maior menos o menor, a variância e o desvio padrão, e o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação que é importante a gente calcular depois. Eu quero que vocês pesquisem sobre o boxplot, que é a retirada de outliers. Tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre o boxplot. Eu vou explicar isso na aula que vem, o boxplot,
mas eu quero que vocês pesquisem e façam previamente isso. Vamos tentar fazer aquilo que a gente gostaria de fazer lá na frente, lá na frente não, lá na aula presencial, que é vocês estudarem o conteúdo antes de eu ministrar, tá? Então o boxplot aqui é uma coisa que eu vou passar na aula que vem, mas eu quero que vocês já façam nesse exercício. Vocês vão ver que é bem simples, tá? O cálculo de probabilidade com pelo menos 3 níveis de possibilidades montando uma árvore de decisão. Eu quero que vocês entendam lá, então, eu tenho 3 níveis de decisão. O fornecedor 1, se a peça é boa ou ruim ou é da cor tal. Por exemplo, 3 níveis de possibilidades, tá? Montando essa árvore de decisão aí, calculando as probabilidades, tá? 3 exercícios sobre isso também. Esse aqui vocês podem pegar tanto os dados já prontos e montar a árvore de decisão, ou pegar os dados gerais e calcular as probabilidades do que a gente fez hoje, tá? E aí eu vou pedir para que vocês façam um gráfico de cada um dessas 6 distribuições. Construir o gráfico de barras para as seguintes distribuições. Quero que vocês pesquisem e vejam lá o que é uma distribuição binomial, o que é uma distribuição Poisson, o que é a distribuição geométrica, ou qual que é a distribuição normal, a Weibull e a exponencial. Quero que vocês entendam que as 3 primeiras são diferentes das 3 últimas, sozinhos. Por quê? Porque isso, na primeira parte da aula da semana que vem, é o que eu vou falar. Em 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, eu termino esse conteúdo. Tá aqui os valores de cada uma das questões, tá? E essa é a lista que eu vou fazer o upload daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, deixa eu fechar todas as guias. Vou cancelar aqui, não vou fechar, não vou salvar não. Beleza. Vamos parar de compartilhar. Beleza, pessoal? É só uma lembrança daquilo que vocês já viram em Estatística 2, tá? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais dessas estatísticas agora das contas, efetivamente. Eu vou preparar o material com tudo isso que vocês fizeram na lista de maneira resumida, justamente para eu não perder, entre aspas, não perder tempo aí com relação a ficar batendo em cima desse conteúdo. Então, sempre eu vou fazer assim. Um pedaço da lista são coisas que eu falei na aula, um pedaço da lista está adiantando a aula que vem, tá? Para vocês pesquisarem, porque daí na aula seguinte eu ganho tempo explicando isso, tá? A Marilisa perguntou se eu vou mandar o trabalho por e-mail, que o pessoal já respondeu, na área de tarefas, tá? Assim que acabar a aula, depois que a gente desligar, parar de gravar aqui, eu vou postar na tarefa lá para vocês. Tudo bem, gente? Dúvidas? Abra um pouquinho aí, quem tiver o vídeo aí, abre um pouquinho para eu ver vocês, eu quero ver vocês descabelados, com remela no olho e tal. Saudades, gente, de vocês. O João aí, que agora a gente... Ei, João, beleza, cara? Como você tá? Cara, saudades. Beleza, saudades, cara, saudades. Olha lá, ô Alisson, Júlia, tudo bem? Tô de amarelo, combinando aí. Oi. Não precisa... Ainda bem que eu não tenho problema de ficar com o cabelo despenteado, que eu tô perdendo meus cabelos já. Oi, Morgana, tudo bem? Que legal, gente. Eu tô com saudade demais de ver vocês, de ter as aulas. Espero que vocês tenham entendido a nossa dinâmica, a nossa proposta, né? Vocês vão ter que ter bastante autodidatas aí para poder, nessa disciplina, aprenderem aí um pouquinho mais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui ou vocês podem postar lá me mandar o e-mail, tá? Sem problema nenhum, eu vou respondendo vocês na medida do possível. Tudo bem, gente? Então eu vou parar de gravar e tá encerrado nossa aula aqui. Se vocês quiserem, eu vou só parar aqui. Parar a gravação.